oi, gente! Estamos aqui em mais um episódio do Toque Taças. Hoje um dia muito especial, com um convidado muito especial. Eu sou a Carol Mello, sou influenciadora digital, especialista em vinhos. Eu sou a Ju Haddad, sommelier pela ABS de São Paulo. E o nosso ilustre convidado de hoje, ele é publicitário, escritor, empresário. Há pouquíssimo tempo conquistou o tão sonhado diploma por algumas pessoas, o DIP do WCIT. Ele também é brand ambassador de 3 grandes marcas através da World Wine. Estamos falando de ninguém menos que senhor Deco Rossi. Salva de palmas para ele. Tudo bem, boss? Tudo bem, meninas? Tudo ótimo, Deco. Obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade. Tá aqui pra gente falar umas besteiras e desmascarar esse Deco, assim, todo certinho, todo bonitinho. Essa pessoa séria. A gente vai tentar desestabilizar. Essa é a nossa missão de hoje, Deco. Você está confortável com isso? Tô confortável, tô tranquilo. Tá preparado para o furacão? Preparadíssimo e tranquilíssimo. Bora começar do começo? Vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem 3 rótulos lindos aqui. Inclusive, antes de começar, a gente estava contando um pouquinho esse rótulo fofo. Quem aí nunca comprou um vinho pelo rótulo? Várias. Eu sempre compro pelo rótulo. Mentira. Você olha e Tô fala brincando. assim, eu gosto de pug. Olha que gracinha esse rótulo, que são os 2 cachorrinhos do Deco, né? Sim. É a Dercy... Não, tô brincando. Qual é o nome da cachorrinha? Panaca. A Panaca e o Obama. Olha que fofinhos. A gente, na verdade, tá aqui com 3 rótulos, a gente vai falar, mas só para vocês não estranharem aí que a gente tá com 3 vinhos. Nós estamos bebendo apenas um, porque não somos alcoólatras aqui. A melhor uva do mundo, inclusive, Cabernet Franc. Adoro! Quer Esse, começar então? falando do vinho, Deco? Desse vinho que a gente tá tomando? Podemos. Bom, em primeiro, meninas, obrigado pelo convite. Adorei. Imagina. Sem timidez, hein? Não, zero tímido. O Devita é um projeto que... É esse aqui, né, que a gente tá tomando, ó. Esse nós estamos tomando. Esse aí, O 2017. Devita é um projeto que eu comecei em 2013. Na verdade, safra 2013 foi a primeira safra. Em parceria com a Lagarde, que é, para mim, uma das grandes, melhores vinícolas da Argentina. Muito pela proximidade que eu tenho com o pessoal da vinícola, com as donas da vinícola, a Lucila, principalmente, que é uma das filhas do seu Henrique Pescarmona. E naquela época eu viajava bastante para Mendoza por conta da Wines of Argentina, que a gente deve falar mais para frente. E sempre gostei muito de Cabernet Franc. Antes de começar todo esse boom da Cabernet Franc, quando eu comecei a ir para a Argentina por conta da Wines of Argentina, essa uva me chamou a atenção. E voltei da minha primeira viagem de lá falando, gente, prestem atenção nessa uva porque ela tá incrível. E ninguém falava disso, ninguém falava. E aí deu, sei lá, uns 4 anos, mais ou menos. Foi capa da revista Decanter. Cabernet Franc to watch out. Então eu falei, eu falei disso há 4 anos atrás. E... É o Deco Diná. Olha, se tem uma coisa que eu gosto é de descobrir coisa ou de... Que delícia coisa descobrir esse diferente, tipo de coisa. né? E de fato eles estavam fazendo um trabalho incrível e hoje estão cada vez mais. Naquela época, Cabernet Franc tinha 0,2% de plantação na Argentina. Nossa. Hoje tem 1 ponto alguma coisa. Puxa, mas Nossa, é uma evolução. Quintuplicou continua- a área. Sim, mas Né? continua sendo uma produção pequena, né? Pequena, mas eu vivo dizendo que quase tudo que sai de lá de Cabernet Franc sai maravilhoso, né? Óbvio que dependendo do estilo do vinho, dependendo da faixa de preço, dependendo do nível do vinho, cada um com a sua proposta. Uhum. E aí um dia eu cheguei para Lucila e falei, ela sempre soube do meu gosto pela Cabernet Franc lá, e o da Lagarde era um dos que eu mais gostava. E aí ela perguntou, Deco, você quer fazer um vinho com a gente? Ai, que legal. Eu falei, pô, claro que eu quero. Óbvio, A ontem, gente né? chega lá, não chega? Opa! Chega lá. E aí foi assim que começou. Então, eu chamei um amigão meu, que é o Cláudio, que é um designer do Rio, Uhum. dá aula na PUC. E falei, cara, eu tenho um projeto.
E eu queria fazer um vinho especial. Né? Então, assim, uma quantidade mínima. São, esse ano ainda, 500 garrafas Uau! 600 garrafas do tinto e 300 do branco. 400 do branco. Que uva que é o branco? Gente, eu queria Chardonnay. deixar claro que eu ainda não recebi, tá bom? Não, nem eu a não vou nem produção comentar. Se passada. a Ju não recebeu, mentira. quiçá Tá bom? Eu ainda não recebi. É mentira. É mentira. Queria deixar isso claro. Ele tá falando isso em rede mentira. nacional. E aí, a gente começou a bater papo sobre isso e ele falou, Deco, por que você não faz um vinho sobre a sua vida? Né? Os rótulos. Exato, os rótulos. E aí a ideia foi... Por isso vem o nome De Vita, né? Um vinho de vida. Uhum. E todos os anos a gente muda o rótulo. Por Então, algum acontecimento específico do ou ano? alguém ou algum acontecimento relacionado à minha vida. Então, o primeiro ano foi a minha mudança da publicidade para o vinho. Uau. O segundo vinho foi do meu filho. O terceiro vinho, que foi quando eu comecei a fazer o branco, então até então era só Cabernet Franc. Aí o terceiro ano foi que eu comecei a fazer o branco, muito por uma demanda. Porque eu estava começando a entrar numa fase de branco que ela nunca mais acabou. E acho que não acaba Ele mais. me Não puxou acaba. para ela, quero E deixar isso nunca acaba. claro. A minha mulher também, ela começou a namorar comigo há 6 anos e meio atrás, só tomava vinho tinto. Hoje ela praticamente só toma branco. Tem um amigo que ele é um cara que entende super, e aí ele fala assim: as pessoas que não gostam de vinho branco é porque não bebem direito. E aí eu achei um pouco pedante num primeiro momento, mas depois, assim, a gente sabe que vinho branco tem vinho, assim como tinto, né? Mas vinho branco e vinho branco. E realmente eu sou uma super apaixonada pelos brancos. Claro, tem um momento do tinto, Sim. mas os brancos realmente também têm o meu coração. Exato. E aí você começou com o Aí Chardonnay. eu comecei a fazer o Chardonnay. Ele e aí também foi uma é um necessidade. também é De Vita. Todos Foi uma chamam de Vita. necessidade, porque na escala, né, os próximos homenageados seriam os meus pais. Aí eu falei, qual que eu faço primeiro? Meu pai e minha mãe. Se eu fizer de um, o outro vai ficar com ciúmes. Então foi na época... Da mãe, óbvio. Ela te Foi- carregou 9 meses. Sempre da mãe, Você tá- óbvio. como assim você Foi- teve essa dúvida? E foi Desculpa, seu Zé. E foi a época que eu tava apaixonada pelos brancos. Eu falei... Aí eu conversei com a Lucila, conversei com o pessoal da vinícola. Falei, por que não estender a linha? Né? E aí eu acabei com o meu problema. Então eu fiz o tinto do meu pai e o branco da minha mãe. Tá certo, legal. garoto esperto. E aí seguiu com o branco seguinte, foi da minha mulher. E esse que nós estamos tomando, o tinto, que é um retrato de família. É, tem vários aqui, É né? como se fossem famílias e amigos juntos. Estão homenageando todas as pessoas que estão à minha volta, mas principalmente família. E o atual, que é os meus 2 cachorros, a Panaca e o Obama, e aqui que comemora os meus 10 anos no mundo do vinho. Deixa eu ver aqui. Ai, Nossa, esse rótulo é muito bonito também. Tem até um celularzinho de fala, rede social. que foi como tudo começou. Então, fala um pouco WST. das minhas passagens aí Puxa, nesses muito 10 legal. anos. Muito, Então vamos muito aproveitar legal. esse gancho que você está falando de como começou e fala pra gente como é que começou a sua carreira no vinho. Ju, Sempre bebeu vinho? sempre bebi vinho. Bebia jurupinga na faculdade? Não, na faculdade eu bebia... Meu chefe era bebia boy, ele pinga. não tomava Ah, umas Não, bebia pingonas, você acha? pinga, bebia vodka, enfim, mas... Vodka, aquela vodka de Vodka? qualidade duvidosa que vem na garrafa de plástico. Também. Balalaica. Ah, bala laica. É duro, hein? É. Então... Temos momentos sombrios na nossa Pois vida, Brasil. Pois é. Olha as revelações, Brasil. E eu sempre... Meu pai sempre gostou muito de vinho. Meu pai e meu avô materno. Uhum. Meu avô materno adorava vinho do Porto. Era docinho, então às vezes eu tomava um golinho e tal. quando eu Botava tava na lá com mamadeira, eles. né? O povo botava na mamadeira Pois com é, criança, lá na gente. Itália é tudo assim. É. E aí eu comecei a tomar um pouco de vinho em casa com meu pai. Comecei a me encantar por esse mundo. E eu, como a Ju comentou no começo, eu sou publicitário de formação. Trabalhei 15 anos em grandes agências. E tava meio de saco cheio do mundo da propaganda.
Gente, todo mundo que a gente entrevistou... Não teve um até agora que falou, não, eu comecei já no mundo dos Eu vinhos. amava. Cara, todo mundo fez migração de carreira, das mais variadas. É, porque o vinho é uma coisa nova no Brasil, né? Então, mesmo o que já existia antes, já era um mercado nada profissional. Então, se você for ver a história das principais importadoras das mais antigas, a Mistral é um projeto familiar. O seu Ciro gostava de vinho, abriu uma importadora. Época Expand, que era a importadora, e é onde 90% das pessoas que hoje estão no mercado passaram. Todo mundo passou pela Expand em algum momento da vida. Inclusive você? Inclusive eu. Quando eu não pensava em trabalhar em agência. Então, a Expand, o Otávio, era também apaixonado por vinho, viajava, conhecia vinhos, abriu uma importadora. O Adilson da Casa Flora, mesma coisa. Então, nunca foi uma coisa profissional. Sempre foi uma coisa muito de gosto. Meio ligado a hobby e tal. Então, nunca foi um mercado que se desenvolveu corporativamente. Então, difícil começar a tua empresa. Não tinha wine, não tinha Evino, não tinha grandes empresas, né? Então, difícil que alguém tenha começado lá atrás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, uma carreira no mundo do vinho. Então... Mas às vezes, assim, como sommelier, ou comecei como garçom, mas já gostava. Então, tem uma carreira um pouco mais linear. Não, a gente teve o Edu Sartori, que era fisioterapeuta, né? Teve a Cris Cris Ferraro, que era aeromoça e era RH. Eu sou advogada, a Ju, educação física, você é publicitário. Tudo bem que, assim, publicitário, o legal é porque eu tenho certeza, e aí já aproveito para te fazer essa pergunta, que você aproveitou muita coisa que você usava ali nas agências, na publicidade, que você aprendeu na faculdade. E aproveita até hoje, aproveita até hoje. Conta um pouco pra gente. Aproveita até hoje. Então, até para pegar o gancho dessa pergunta, eu já estava meio de saco cheio. Na época, eu trabalhava com ninguém menos que o Washington Oliveto. Só? Eu trabalhava na W. Só. E é cliente dele, inclusive. O Washington, ele foi por muito tempo, depois que eu saí, um dos meus melhores clientes. Hoje ele está morando em Londres, então já não é mais. Mas, às vezes, eu falo com ele por mensagem, enfim, um querido. E aí eu peguei uma semana de férias e fui para Nova York. Fazia muito tempo que eu não ia, muito. E aí fui numa loja, que é uma loja famosa de Nova York, que chama Sherry Lehman, que é onde estão também os vinhos. Eu não recomendo para quem vai em Nova York comprar na Sherry Lehman logo de cara, porque é uma loja que tem um markup um pouco mais alto, então os vinhos são um pouco mais caros que o normal, né? Mas muito brasileiro compra lá. E comprava, então me indicaram, vai lá, fala com a Ana Paula, que é a vendedora, ela é uma brasileira. E aí conversei com ela, super simpática, e ela contou a história da vida dela, que ela fazia letras, e o marido foi transferido para os Estados Unidos, foram morar em Nova York, e ela foi trabalhar numa loja de vinho para ajudar na renda em casa, e começou a fazer, assim, cantou pelo mundo do vinho, começou a fazer o W7, aí fez o 1, o 2 e o 3, E, se não me engano, na época estava querendo fazer o 4, o diploma, alguma coisa assim. E aí eles foram transferidos para Boston, ela continuou trabalhando com vinho, voltaram para Nova York. E ela ficou com o vinho. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí eu voltei de lá, fui entender o que era o tal do W7, falei, é a escola mais reconhecida no mundo, é a escola britânica e tal. Aí fui ver e... Na época, eu estava casado com a minha primeira mulher, com a mãe do Luca, meu filho. E aí, o Luca já tinha 6 meses. Já era um homem, um rapaz, nossa. Já tinha 6 meses. Que ele já existia, né? E, enfim, foi tomada a decisão. Eu falei, vamos. Então, pensamos, inclusive, em ir para Nova York, para ficar por lá, para morar lá. Porque eu vi que não tinha no Brasil. W7 ainda não tinha. Não. O Eugênio da The Wine School estava começando a levar para o Brasil, o 1 e o 2, assim. E aí eu falei, mas 2 anos em Nova York, filho pequeno, mudar toda a vida. E aí eu fui ver que eles tinham um módulo meio intensivo
que eu conseguiria fazer os 3 em um mês. Mas era todo dia. Das 9 da manhã às 6 da tarde. Aula, não sei o que, tinha que chegar em casa e estudar. Eu aluguei um apartamento em vez de ficar em hotel, porque senão deixava as calças lá. Muitos dólares sairiam da Então carteira. eu aluguei tipo um Airbnb, não tinha Airbnb na época. Eu aluguei um apartamento e fiquei lá um mês estudando. Era todo dia, fiz o 1, fiz o 2, fiz o 3, fiz eles... Em um mês. Em um mês, sem saber se eu tinha passado, né? Porque não tinha saído o resultado do não 1, tinha você já saído tava no 2. No 2 e no 3, né? Então, foi... E aí, voltei e abri a ONET, né? A minha empresa. Só que nesse meio tempo, eu tinha que tomar uma decisão, né? Antes de ir para lá fazer o curso, eu entrei na sala do Washington, falei, Washington, Oliveira, chamava ele de Oliveira, né? Algumas pessoas chamavam de Oliveira. Tô saindo. Fala, pra onde você tá indo? Senta aí. Não, pra que agência, Senta aí. Fala pra Vamos mim. Quem te conversar roubou? que a gente pode... A gente vai cobrir a oferta. Falei, não é isso. E o Washington sabia desse meu gosto por vinho. Por quê? Um ano antes, né? Eu comecei a escrever um blog. Eu comecei a escrever um blog muito por acaso, porque eu ia em algumas degustações que eu gostava. Já era um digital. Né? Já era. E não tinha influência lá muito atrás. blog de vinho. Tinha, sei lá, 10 blogs de vinho naquela época. Uhum. E eu comecei muito por acaso, porque eu adorava escrever textos sobre as degustações que eu ia, que eu pagava para ir na degustação X, ou que me convidava. E eu escrevia um textinho de, como foi aquela noite? Mas não sobre o vinho. Eu nunca tinha estudado, Sobre a experiência. nunca tinha lido nada. Era assim, eu lia revista, mas nunca tinha estudado, nunca tinha feito curso, nada. E então eu falava muito acerca, o entorno do vinho, de como foi o evento, como foi a experiência. Lifestyle. Exato. E mandava por e-mail para os meus amigos que gostavam de vinho. E até aqui uma pessoa que trabalhava na W, que estava começando a área online da W, ela falou, Deco, faz um blog. Eu falei, não, blog? Cara, não tem tempo para ficar fazendo isso aí. Ela falou, não, vem cá, sentou do meu lado. E falou, ó, é fácil. Dá Ao um mesmo nome. tempo, você já fez o texto que é o pior. Dá um nome Bota pro na- blog. Falei, sei lá. Aí eu comecei a dar risada e falei, ó, Enodeco, ó que sem graça. Ela falou, gostei, tá aí. É sonoro, lembrei Enoteca, pronto, ficou. Gostei Ela de foi lá Enodeco. e registrou, né, no Blogspot. Falei, não, eu tava brincando. Não era verdade. Não, mas ficou sonoro, ficou legal. Falou, ó, então você copia o texto que você colocou, pega uma foto. Se você não tirou uma foto, pega Google alguma foto Imagens. da internet, É a Coloca um mesma título. desde sempre. coloca o título, né? Ponto, tá ali. É isso. Tá aí. É fácil, né? E aí deu, sei lá, 6 meses, o blog saiu no Guia 4 Rodas. Olha, Na época melhor. tinha o Guia 4 Rodas como um dos 10 melhores blogs de vinho do não Brasil. existe mais o Guia 4 Rodas? Eu Não, tô chocada. Não existe. Eu nem conheço o que é Guia 4 Aham. Rodas, porque a minha Aham. idade né, Aham, gente, não Aham. fazia, não. não permite. E aí ele saiu no Guia 4 Rodas. Eu falei, gente, tem que mandar o pessoal da Editora Abril embora. Tá todo mundo louco. Ninguém sabe o que tá acontecendo aqui pra botar meu blog aí. Eu não tenho... Tava lá o blog do Marcelo Copelo, tava do Alexandre Corvo. Gente, não. Né? Nem estudar tinha estudado ainda. Tava, né? Enfim, A gente tá falando de que ano? estamos falando de 99. O ano que eu nasci. 99. Você viu que aqui só tem bebês, né? Isso. E aí, abriram-se as portas do mundo do vinho para mim. E aí eu começava Também a era, chegar em casa. era tudo mato, né, Deco? Era tudo mato. Eu começava a chegar em casa, tinha caixa de vinho que a assessoria de imprensa mandava. Falei, gente, eu não comprei vinho. aqui. Engraçado, Chegou né? Isso vinho não era aqui. uma coisa comum, porque hoje Não era um dos é uma coisa precursores. esperada, tal. Não era. A gente tá falando de 99. Sim. As pessoas mal tinham o seu smartphone. Não tinha smartphone, tinha o Não. seu celular. Exato. Tinha o celular. Nokia tijolão. Exato. E aí, eu comecei a ser convidado para evento, começava a chegar vinho em casa, não sei o que. Eu falei, gente, o pessoal tá louco. Eles estão achando que eles estão falando com quem? Não, tá errado isso aqui. E aí, o bichinho do vinho começou a comer pelas beiradas. E foi quando eu tomei a decisão de, depois dessa viagem de férias, uma semana em Nova York, que eu tomei a decisão de jogar tudo pro alto e
ir lá para Nova York estudar e voltar para abrir minha consultoria. Você voltou para falar para a moça, como ela chamava, Ana? Ana Paula? Você falou Ana. A gente às vezes se fala por Instagram. Porque é desde engraçado, então. né? Eu tenho certeza que no momento que ela falou para você, a pretensão dela era simplesmente conversar. Sim. É, só falar um E de pouquinho. repente ela te deu um start de você mudar a sua vida. Exato, ela sabe disso, ela sabe. Não é curioso, né? Você Como já as mandou coisas... uns vinhos pra ela de agradecimento? Para Nova York? Não, aqui Não. mesmo. Às vezes ela pode vir Não, aqui. cara, pra você tem que mandar o seu Ela vinho pra bebe. ela. Quando eu É. for pra Nova York, eu levo, Deco. Ela bebe. Ela bebe. Ai, que... Ô, Deco, para com isso. Para com Já isso, começou, hein? Não, Já mas começou por que que tão me mandando? errado. Tá tudo errado, Não. Deco. Errado, Pô, melhor, manda ó, seu Frank. tô tomando o melhor Cabernet Por Franc. sinal, um brinde a esse brinde, Frank exato. incrível. Saúde. Eu quero destacar que a taça do Deco... Deco, por favor, mostra sua taça pra câmera. Ela é maravilhosa. É uma handmade da Swizzle Glass. Ó, vocês viram o Eu detalhe adoro. aqui, ó? Gente, que taça, hein? Que taça, linda. porque é um vinhão. Merece. É Essa linda. daí tá Tá condizente perfeita com o com vinho. o seu vinho. Que bom, que bom. Muito legal. Mas o que você usa muito da parte da publicidade, da sua expertise em agência, daquela loucura que é agência, publicidade, hoje no mundo dos... Carol, eu acho que é muito do meu lado comunicativo. Eu acho que a comunicação é uma coisa que está muito presente na minha vida. Uhum. Né? As coisas de agência em si, não muita coisa. Até porque a grande maioria do meu tempo de agência era tudo campanha de TV, revista, jornal. A internet estava engatinhando ainda essa questão de... Não tinha memes, não tinha esse Instagram, furacão, que é Facebook. nada disso. Tinha Orkut. Redes sociais. Sim. Uhum, que a gente botava 12 fotos. Então. Então é muito da comunicação, o meu DNA de comunicação. Né? Então, o meu Instagram aqui é o meu blog hoje, né? Eu não tenho mais o blog, mas tenho o Instagram que eu atualizo bastante. Seu Instagram devia se e- chamar Enodeco. Quem Exatamente. foi que abandonou esse nome? Então, olha... Eu falo a mesma coisa. Então, na verdade eu tinha por muito tempo seguiram os dois. Segui o Instagram da Ynet e segui o Enodeco. Até um dia que eu peguei uma amiga minha, uma amigona minha. Peguei uma amiga minha, ficou engraçado. Desculpa, foi não, só um comentário. não. Gente, isso é um comentário, socorro. Irmã, né? Por acaso chama Carolina Mello. Uau! Já gostei dela. Ela é maravilhosa. Beijo, Carol. A Carolzinha, ela é muito foda. Todas em são. branding. Somos todas. Ela é muito foda em branding, ela trabalha muito bem em marca. Inclusive, eu sei que o podcast ele fica no ar, mas ontem foi a premiação do Caboré, que é a principal premiação do mercado publicitário, e a agência que ela ganhou, Uau. o Caboré. Parabéns, Fiquei Carol. muito feliz, eu nem mandei mensagem pra ela ainda. Mas fiquei aí, muito ó, feliz. tá em rede Já nacional. é sucesso. E eu saí um dia para almoçar com a Carol e para bater papo com ela sobre isso. E ela falou, Deco, o nome é bacana, muita gente já te conhece com isso, mas você precisa profissionalizar um pouco. Precisa dar uma cara profissional para as coisas. O Enodeco, como começou muito... não amadoramente, mas começou por um hobby e tudo mais, traz um outro ar. Então, você precisa focar tudo numa coisa só, focar os seus esforços numa marca só, para fazer e desenvolver a tua marca. Então, é o Enodeco, é o Ynet, é o Deco. É o Ynet do Deco. Então, e aí a gente chegou à conclusão de que devia ser tudo focado na Ynet. Então, doeu o coração um pouco abandonar o Enodeco, mas eu acho que foi o movimento certo. Legal, Mas, eu gostei do Então tá, eu quero até Enodeco. aproveitar. quem sabe ele não ressurge Não é? em algum momento aí. Gostei. Então eu vou aproveitar e vou perguntar para você. Já que você fala que tudo seu veio da comunicação, então você acha também que você foi puxado para ser relações públicas do Wines of Argentina por conta da sua comunicação, por conta de tudo isso? Como é que começou isso? De onde veio? Isso tem a ver com o primeiro vinho que você fez? Total.
Então, E que ano que a gente está falando que você começou a ser Então, eu embaixadora vou recapitular, da Wines of porque a Carol já apresentou o Devita para o Deco, mas antes disso ele fez um vinho. Então, eu vou deixar ele contar toda essa história para a gente poder começar a entender um pouco dessa parte também. Só uma errata, eu falei que a gente estava falando de 99, não, a gente estava falando de 2009. Por então isso tinha que 10 nós éramos anos. bebês. Eu disse. Como começou toda essa questão, toda essa história com a Argentina, né? Eu sou talvez um dos poucos brasileiros que torça para uma semifinal Brasil-Argentina e que não ficou Tá feliz tudo quando a errado. Argentina... Eu torço também, porque tudo senão eu perco meu errado. emprego, Brasil. Errado. Com a Argentina, quando ela perdeu da Arábia Saudita, óbvio que é motivo de piada e tudo mais, E mas a gente eu nunca não perde a postei piada. absolutamente nada. Eu sinto um pouco Pelos hermanos. pelos hermanos e quero que a gente encontre eles na semifinal, mas daí que a gente Precisamos passa. Aí é Brasil, né, Deco? Porque Óbvio. senão essa entrevista Óbvio. acaba aqui, né? Óbvio. Já. A história com a Argentina começou exatamente por conta do blog, né? Na época, a assessora de imprensa da Cantu mandou um kit para 30 jornalistas e, na época, não tinha influenciador, então eram blogueiros, de vinho, com 5 meias garrafas de vinhos varietais da Susana Balbo, de uma mesma linha. Uhum. Então, tinham 2 Malbecs de vinhedos diferentes, 2 Cabernets de vinhedos diferentes e um Taná. Mandou nessa caixa uma pipeta e uma proveta, que na época das aulas de química, se o pessoal lembra, né? A pipeta é aquele que você vai, tipo um conta-gota, você vai medir, a proveta é o potinho ali, né? Contrário, na verdade. E cada um tinha que montar um corte. Então, a Susana deu algumas instruções, comentou um pouco de cada vinho, falou das características do Malbec daquela região, do Cabernet da outra, do Cabernet de uma, do Malbec de outra, e da Taná. E falou, só tomem cuidado com o Taná, porque desses aí o Taná é o que está um pouco mais fora da curva, porque ele tem mais corpo, tanino, então tomem Talvez ele cuidado atropele um pouco. com a presença dele no corte. Então, a ideia era montar um corte e mandar por e-mail até o dia tal o corte. Tantos por cento desse, tanto desse, para alguém da equipe dela. A equipe dela ia montar o line-up dos 30 vinhos e ela ia provar os 30 Gente, que vinhos. brincadeira legal, Susana. Cara, a gente tinha que fazer... É muito legal essa Inclusive, brincadeira. a gente faz esse tipo de experiência na empresa. Não, é net. Nossa, não, mas essa brincadeira é muito legal. É O muito legal bacana. é essa competição também. E aí, eles montariam esse line-up às cegas e ela ia provar e depois ela ia falar, gostei mais desse, esse aqui pra mim é o que tá Fez mais sentido. equilibrado. E aí, ela ia ver qual era, né? E aí, eu montei e falei, putz, é difícil isso. Mas tudo bem, aí eu montei 5 cortes. E aí, falei, bom, quem que vai provar? Susana. Então, tá bom, vou trazer 4 amigas minhas aqui pra provar às cegas. E aí, o vinho que mais gostarem, junto comigo, obviamente, é o corte que eu vou mandar para eles. Então, montei os 5 cortes, servi uma taça para cada uma, foi, não sei o quê, papapá. Ganhou o vinho número X, nem lembro qual que ele era, tá? E aí, eu fui ver qual tinha ganhado e beleza, mandei, né? E era o Ela que você foi- mais gostou mesmo? Era o que eu tinha mais gostado. Ótimo. Era o que eu tinha mais... Não foi unânime, Tá. não foi unânime. Eu acho que das 4 pessoas, 2 escolheram ele, uma escolheu outro e outra escolheu Puta, outro. aquela... E eu trouxe escolhi, vocês pra me e eu ajudar. escolhi aquele. Então, teoricamente, foram 3, Aham. né? Aí mandamos e na hora de divulgar, ela foi, experimentou, né? E escolheu o meu corte. Uau, que honra. Sou super fã da E Susana aí, Balbo. quando ela foi ver qual era o corte, ela quase caiu para trás. Porque era o corte mais simples de todos. E era um corte 50 Cabernet, 50 Taná. O Taná que ela mandou... Que ela tinha Isso que eu ia falado falar, pra o usar Taná com que era parcimônia. uma- Exato, Pancada. exato. Nenhum outro vinho tinham só 2.
eram 30, 20, 40, não sei o que e tal. Era o único 50-50. Era o corte mais simples que tinha. 50 Cabernet, 50 Taná. Ponto. Então, e ela falou, e até tá no contrarótulo do meu vinho, porque eu produzi uma barrica do vinho. Esse era o prêmio, né? Ele existe ainda? Existe. Eu aceito doações. Existe. Tenho uma Fiquei garrafa, bem eu ia trazer ela hoje, mas eu esqueci. Fiquei super curiosa agora. Porque ela tá É na 2011. parte dos não lá em casa. É 2011. Tem a adega do E aí tem um parágrafozinho da Suzana, um parágrafozinho meu, e a Suzana fala, foi um corte pela ousadia. Uau, Deco, que legal. Porque ela não esperava que fosse ganhar um vinho 50-50 e 50 de Taná. Né? Talvez ela não propusesse. E talvez ela não esperasse mesmo. Ela não que esperava. o vinho ficasse, Ela não esperava. tão Então, bom. aí justamente, ela não ia tentar essa Ela não esperava. essa mescla. Que história legal. E aí... Depois ela você manda veio- uma foto pra gente botar a Manda, foto do manda, vinho. manda. Aí ela veio pro Brasil. Na época ela era presidente da Wines of Argentina. Ela estava deixando a presidência da Wines of Argentina. Quem estava assumindo era o Alberto Arizo, que é o dono da Luiz de Bosca. Uhum. Tá? E então tava nessa transição. E a Suzana veio pro Brasil para o que era a Expo Vines na época. Né? Que hoje a gente pode falar que é a Pro Wine, mas era bem menos profissional. E na Expo Vines, a Suzana me apresentou para Carolina, que era gerente de Tem América a sua história Latina. gira em torno de Carolina. Olha, sua esposa chama Não, como? ela chama Renata. Ô, Renata, não queria dizer nada, gata, mas quem sabe uma filha, Carolina, de vocês? Aí, ó. Não, já, Parece hashtag, fica a dica. Adoraria. Fechou a fábrica já fechou a fábrica. Eu também. É o nome que eu gosto. Sou suspeita. Ela tem uma Carolina, né? Suspeita, que tenho duas Eu Carolinas. Então, 3, na verdade, que a minha irmã também é. Ai, Olha só. E na época ela falou, olha, a gente tem uma assessoria de imprensa, né? E a gente quer mudar um pouco o modelo. A gente não quer uma assessora de imprensa. A gente quer um RP. A gente quer alguém que tenha relacionamento com o mercado, tenha uma boa comunicação e tenha um skill de vinho, que saiba dar uma palestra, que saiba falar, não sei o quê. Tem a parte técnica. Uhum. E eu acho que você pode ser uma pessoa bacana para fazer isso pra gente aqui. Estamos falando isso em 2011. E aí me apresentou para Carolina, que era gerente de Brasil e América Latina na Wines of Argentina. E para gerente de marketing, que era a Liz, na época. E batemos um papo. Aí depois fui falar com o Alberto Arizo. E fui para a Argentina para conhecer o pessoal do board, né? E fazer uma primeira viagem, que foi a tal viagem que eu falei para vocês, que eu descobri o Cabernet Franc. Que o primeiro grande Cabernet Franc que me encantou foi o da Finca La Célia. Uhum. Né? E aí depois eu provei o da Lagarde, provei o da Escorihuela. Então foram 3 Cabernet Franc, provei o da Alberto Canali. Foram 4 Cabernet Francs que eu provei e que me chamaram muito a atenção. E aí voltei dessa viagem falando, Deco, então tá bom, vamos começar esse projeto. Então, foi muito por conta da comunicação, foi muito por conta da parte técnica do vinho, né, de ter um background de comunicação. Então, foi uma junção dessas duas coisas, sem dúvida Dessas nenhuma. competências. Deco, a gente sabe, e aí, talvez, o Brasil é um grande consumidor de vinhos argentinos, de vinhos chilenos, mas a gente sabe que existe uma galerinha que se diz entendida de vinho, e eu tenho... acabou de passar no DIP. Então, provou vinho de absoluta... Inclusive de lugares bem inusitados, né? Provou muitos vinhos do mundo, e as pessoas ainda têm... Tem uma pessoa que eu gosto muito, mas que tem essa frase que, para mim, soa muito desnecessária e até... inocente, que ele fala assim, na época que eu gostava de vinho argentino, como se fosse, sabe aquela evolução da vodka balalaica, e aí a gente toma vinho bom. você toma um pouco melhor e fala. Então, a gente sabe que o Brasil, sim, consome muitos vinhos argentinos, muitos vinhos chilenos, uruguaios, mas existe uma galera que tem esse preconceito, né? Eu queria que... E você... além de embaixador, é um defensor. E mais do que isso, você dá o seu nome, né? Você tem um vinho. Eu queria que você explicasse aí, da forma como você achar melhor, tecnicamente, ou emocionalmente, ou... enfim, o
que você diz, né, para essas pessoas? Ou o que você diz desse tipo de preconceito? Carol, eu acho que em qualquer mercado, mas no vinho, principalmente porque é de onde eu falo com um pouco mais de propriedade, eu acho que qualquer tipo de preconceito de generalização eu acho muito perigoso e acho, como você falou, desnecessário. O mundo do vinho no Brasil, infelizmente, ainda está dividido entre aqueles que já bebem vinho há muito tempo e se acham donos da razão ou que se acham que têm um paladar mais apurado do que os outros. Uhum. Né? Mas, graças a Deus, a gente tem uma boa safra de profissionais que estão se formando, se especializando e aparecendo para o mercado, seja como sommelier, seja como formador de opinião, seja como business mesmo, e entrando para trabalhar em importadores, tudo que você falou. A gente falou lá no começo, né? Ninguém começou a carreira no mundo do vinho. Hoje, você olha em grandes importadoras, ou numa Ivino, numa Ivino que virou Víssimo, né? Ou numa Wine da vida, numa World Wine, você vê analistas ou estagiários que estão começando a carreira no mundo do vinho, né? Então, tem um pessoal que, graças a Deus, está fazendo um trabalho muito bacana para tirar esse ranço que ainda tem no mundo do vinho, de pessoas que usam o vinho como status, como poder. Eu já bebi vinho de tudo quanto é parte do mundo, então eu conheço muito mais que você. Né? É o que muita gente pensa. Né? Tem muita gente, por exemplo, que tem muito nome no mercado, e eu respeito demais, que tá onde tá pela litragem, não por estudo. Uhum. Né? Tem muito no Muita mercado. gente. Alguns Nem muito por isso. afetados. Alguns nem por isso. Nem litragem, Sim, nem estudo. nem estudo. Alguns muito afetados, outros não, tá? Mas eu acho que tem que ter uma junção de coisas, do estudo e da litragem. Concordo. Não dá para ser só um ou só outro, né? Então, eu acho que esse tipo de postura é uma postura que acaba afugentando muita gente do mundo do vinho. É o tipo de gente que, pô, vai elogiar aqui tua taça, mas vai num outro restaurante que a taça não é tão boa e fala, puta, aqui não tô bem atendido, aqui o serviço... Cara, às vezes aquele restaurante, o foco dele não é o vinho, né? Ou que fale que você só pode beber o vinho numa puta taça, e se não tiver uma puta taça, é melhor você não beber. O Vedeco é dos meus. Né? Deca dos nossos. Que eu sou dessa, assim, eu acho que a gente não tem que... um bom momento pode ser numa taça acrílica na beira da piscina, muito bem... Sim. É claro que existe uma diferença, mas isso não vai tirar o seu bom momento. Às vezes Sim, você tá não vai tirar piquenique, o seu prazer de beber o vinho. Você tá indo num piquenique em frente à Torre Eiffel. Você vai levar uma taça como essa, ser babaca. Se você tiver, ótimo. Não, mas agora, se você não babaca, tiver, não. porque exato. você vai ficar chacoalhando a cesta de piquenique. É insano. Então, cara, você leva aquela taça sem haste, plástica, muitas vezes. Pega a tua baguete, tem um momento inesquecível. Leva o canudinho e coloca direto na garrafa. Eu acho que quando a gente se limita, a gente perde oportunidades de boas experiências. O que me choca, às vezes, esses dias eu vi um vídeo, eu não conheço o rapaz, falando muito sobre vinhos. Bom, o Brasil, novamente, é um grande consumidor de vinhos argentinos. Inclusive, você fez um trabalho brilhante na pandemia, falando sobre contrabando e tudo mais dos vinhos argentinos. A gente tem a questão tributária, né, fiscal, que é decorrente aí do contrabando, mas a gente também tem uma questão muito complicada de falsificação. Então, às vezes a pessoa... E eu não estou falando que a pessoa é iniciante, não. Se você não tem uma base de comparação, muitas vezes você não identifica que aquele vinho é falsificado, porque é um vinho. Aí você fala, tá estranho, ele devia entregar mais, mas você não vai atestar. Você vai assinar ali, ó, Deco tá falando que é falsificado. Não. Então, às vezes, se você pega realmente um trazido pela World Wine, importado legalmente e tal, e aí você coloca do lado do seu contatinho do WhatsApp... Você vê que a coloração é diferente, que os aromas são diferentes, safras diferentes. Aí você vê aqueles erros grotescos de impressão, enfim, rolha diferente. E você vê, eu acho que
a gente tem que tomar cuidado, né? Eu sou charuteira. E no mundo dos charutos, estima-se que 80% dos charutos cubanos sejam falsificados. Eu acho... A gente não tem estudos ainda no mundo do vinho, mas eu acho que é muito possível que o número seja muito maior do que a gente imagina. Talvez não 80%, mas muito maior. De qualquer forma, você comprando numa empresa que você... Essas empresas, né? As importadoras legalizadas, eu acho que a gente encontra... Tem aqueles estigmas, o Malbec argentino, aquela porradona... Mas hoje a tendência é de um vinho mais suave. Então, você encontra Malbecs extremamente equilibrados, que às vezes você fala, isso aqui não é um Malbec. Muita gente está tirando madeira, né? Porque antigamente era aquele chá de madeira. Hoje a gente está degustando aqui um vinho, não estou fazendo propaganda, porque infelizmente o Deco não está me pagando nada por isso. Mas esse é um vinho extremamente elegante. Que a gente, claro, sente nuances da passagem dele, mas não é aquele argentino típico. Então, quando a pessoa tem esse preconceito, são duas questões. O que ela está bebendo? Qual a qualidade? Ainda que seja um vinho que seja um vinho original, como é que ele foi trazido? Foi trazido na caçamba do Corsa, né? Que o sommelier de merda brinca, né? Veio cozinhando no caminhão lá aberto, no porta-malas de um carro. Ele veio efetivamente num container refrigerado, bonitinho, tal, com controle de temperatura de qualidade. Além do que você está tomando, porque a gente tem vinho safado em Bordeaux. Sim. Sim. Em todos os lugares do mundo, na verdade, né? Que não valem o que entregam, né? Não. E hoje isso é muito legal, porque realmente você trouxe, foi uma feliz escolha para o seu vinho. Um vinho extremamente elegante. Inclusive, esse vinho é vendido por vocês, pela Winenet? Sim, essa safra está praticamente esgotada já. O branco já não tem mais. Que é a 2017. Queria dizer de novo que eu não recebi. Essa aqui. Tá esgotado, eu não recebi, Brasil. Qual tá esgotado? O branco? O do branco. cachorrinho? Porque o branco tem menos, né? O branco faz menos. Tá. E o 2020, o Cabernet Franc ainda tem um pouco, até porque a safra nova já está chegando, deve chegar agora em janeiro. Muito legal. Gente, deixa eu falar uma coisa Você para vai vocês. mudando o método de elaboração ano a ano ou não? Não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu posso ser o seu contatinho para você adquirir o seu Devita. O Tá legal. bom? Porque o E, ó, Devita eu não sou tem um loja. contatinho, mas eu sou um contatinho que é de procedência. Não, e faz a importação legalmente. Então, eu quero deixar claro isso, @ju.padad. Não, eu quero Fica deixar a dica, claro. hein? Esses dias, inclusive, eu falei do contatinho do WhatsApp, e aí uma loja que faz a compra legal falou, Carol, do jeito que você falou, me desculpa o feedback, do jeito que você falou, parece que vender pelo WhatsApp, e eu vendo pelo WhatsApp. Eu falei, não é isso. Não é a venda. Novamente, tá? Vou aqui me retratar publicamente. Não é a venda pelo WhatsApp. Todas as grandes, inclusive. Provavelmente você vai entrar no site, vai ter um contato ali de WhatsApp que você vai conseguir fazer a compra pelo WhatsApp. Inclusive. Não é esse. É aquele cara que passa uma lista, que você não sabe quem é, que ele não emite nota fiscal, que você não sabe como ele trouxe, que ele tem preços que não condizem com o mercado, e aí acende o sinal de alerta, ele pagou imposto por aquilo, a gente levantou a bandeirinha patriota e tal. E aí? Então, é esse o contatinho do WhatsApp, fica a dica. Então, e aí eu vou aproveitar para até falar uma coisa sobre isso. Lá atrás, quando eu comecei, lá atrás não é muito lá atrás não, tá? Que nem o Deco, é pouquinho. Eu já conversava com o Deco por Instagram e eu tinha acabado de começar a fazer a ABS e eu postei uma foto de um vinho. Ele mandou assim para mim. Nossa, onde você conseguiu esse vinho? Eu virei e falei para ele, eu tô num restaurante numa cidade X, não vou nem falar a cidade. Eu falei, e o dono do restaurante veio e falou, tenho esse vinho. Só que eu já conhecia este vinho, porque eu já havia provado ele na Argentina. E o próprio Deco falou para mim, mas este vinho não tem importação aqui. Eu falei, mas ele me ofereceu e eu quis e eu tomei. Ele tinha trazido, pelo amor de Deus. Ele escreveu para mim, isso lá atrás, hein? Eu não sei nem se ele se lembra disso, mas ele escreveu assim para mim, Ju, quando você estiver trabalhando com vinho, você vai entender. Na hora eu olhei e falei assim, nossa, fiquei até sem graça de tomar o vinho, mas hoje eu paro para pensar, eu sempre lembro disso quando alguém vem me oferecer. Eu não lembrava disso. Isso lá atrás.
entendeu? Lá Não lembro, atrás. não Ele me lembrava. escreveu e falou, não, mas esse vinho não tem importação aqui. Eu falei, não, mas eu tô tomando num restaurante X na cidade X. Ele falou, não, mas não Não, tem. e outra, Falei, vendido mas no eu restaurante, uma coisa é a pessoa viajar e trazer na mala, que Exatamente. acontece. Aí Mas você traz no pro seu restaurante, consumo. não, né? O restaurante fica Que muito... bizarro. Era o Bizarro. Camelo Patti? Oi? Era o Camelo Patti? Não. Não. Tentando lembrar aqui, mas não lembro. Era Manos Negras. Ah, na época, acho que Mas não tinha isso. na época, este rótulo específico não tinha aqui. Tem os mais simples, mas esse específico não tinha aqui. Uau. Deco, você é embaixador de 3 grandes marcas. Você vê isso como um conflito de interesses? Como é que você lida com isso? É engraçado, né, Carol? São 3 marcas que quando eu comecei essa jornada de embaixador de marca, eu tive que abrir mão de muita coisa, da dedicação que eu tinha, que eu sempre dei para a Ynet. Porque eu sabia que era um trabalho que ia me demandar muito tempo. Tudo bem, porque aí você Né? contratou a Ju e tá tudo... Isso A males que foi vem há também. 4 anos e meio atrás. Né? Mas tudo bem, achei que era bacana, achei que era uma coisa que ia me agregar bastante. De fato, agregou. São 3 marcas que... E aí eu falei, né? Quando o pessoal da World Wine me chamou, eu falei, ó... Eu queria trabalhar com marcas que eu acreditasse, marcas que eu admirasse. Porque deixar de ter toda a dedicação que eu tenho pela minha empresa para ter menos e trabalhar com marcas que eu não admire, né? Eu acho que não vale a pena. Faz todo sentido. E aí que veio... Eu comecei com Oldfield e Alto Las Hormigas. Então, foi uma por vez. Foram as 2. Tá. Oldfield e Alto Las Duas Hormigas juntas. ao mesmo Juntas, tempo. vieram ao Sim. mesmo tempo. Juntas. Então, eles já sabiam, enfim. A sabiam. Oldfield é chilena, meu povo, e a Alto Las Hormigas é argentina. Argentina. E há pouco tempo atrás eu assumi a Arboleda também, né? Que é chilena. Que é chilena que é também. chilena. E desde sempre, quando eu comecei isso, tanto com a vinícola como com a World Wine, eu já falei, eu não vou abrir mão de postar outros vinhos. Tá. Eu não vou abrir mão de postar outros vinhos de outras importadoras, de outras vinícolas. Eu tenho a minha empresa, que eu faço distribuição, faço consultoria e vou continuar trabalhando com as outras importadoras. E eles foram muito corretos e falaram, mas Deco, se você está aqui hoje, é por todo o trabalho que você tem feito. Para a gente não interessa. Era condição sine qua non. Para a gente não interessa você só fale desses vinhos e que você só... Não, E você tem exclusividade. né? Continua do jeito que está. Então, obviamente, que eu acabo tratando dessas marcas um pouco mais de perto, até por conhecer a filosofia, conhecer todos os vinhos, o enólogo, o método de elaboração e tudo mais, acabo, de repente, tendo um pouco mais de familiaridade com essas marcas e trabalhando um pouco mais elas, mas eu nunca deixei de falar ou de trabalhar com outras marcas. Então, pode ter um conflito de interesses na teoria, mas na prática eu acho que a coisa sempre caminhou bem nesses 4 anos e meio, caminhou de uma forma que todo mundo sabe que eu sou embaixador dessas marcas, mas que eu não sou exclusivo e eu continuo comunicando e trabalhando com outras marcas e outras importadoras. Muito bom. Óbvio que eu tenho, sei lá, um concorrente direto de Oldfield, vamos supor aí, Ventisqueiro, tá? O Deco, vamos convidar o Deco para um wine dinner de Ventisqueiro. Cara, pode convidar, eu posso até ir. Eu não vou fazer um post, eu não vou fazer... Não é legal, não vai pegar bem, né? Então... Chama a Juliana, que a Juliana vai. Então, no lugar dele. então muita coisa tem que ter um pouco de bom senso também. Claro. E eu acho que isso, nesses 4 anos e meio, a coisa foi bem conduzida. Mas sempre foi uma preocupação. Sempre foi e continua sendo uma preocupação. Eu não posso deixar essa bola cair, eu não posso deixar de ter um olho clínico em algumas situações específicas. Mas Tá. o fato delas terem vindo juntas, a mim me causa espanto.
e demonstra que essa preocupação é mais sua do que da marca. Porque a marca já confiaria que você faria esse trabalho. Sim, porque senão sim. eles não dariam duas Marcas distintas de uma vez. É. Sim. Né? Sim. Eu quero aproveitar e perguntar o seguinte. A gente está falando de 3 marcas que são da América do Sul. Então, eu vou voltar um pouquinho. Eu gosto de voltar lá atrás, porque senão a gente esquece de algumas perguntas. E em algum momento... Uma é argentina e as outras 2 são chilenas. Mas aí eu vou direto ao ponto. Em algum momento, quando você se tornou relações públicas do vinho da Argentina, você ficou com medo de ser rotulado e de pensarem que você só entendia de vinho da Argentina ou só de vinhos da América do Sul? Por muito tempo... Um estigma, né? Por muito tempo, porque daí isso me incomodava. segue, né? Tipo, Isso o me cara do incomodava. Malbec, sabe assim? Eu era uma garrafa de Malbec ambulante para muita gente. Porque todo mundo acha que só tem Malbec Exactly. na Argentina, apesar de ser a uva principal do país. Lá no começo, começou a ser uma preocupação, porque as pessoas vinham falar comigo, só falava de Argentina. Só falava de Argentina. Eu falei, pô, mas, cara, Ficou muito lixado. tudo que eu estudei, tudo que eu continuo estudando, putz, né? E aí eu falava, não, mas podemos falar de outra coisa. E hoje eu olho para trás, eu acho que a minha preocupação era legítima, mas hoje eu olho e vejo que foi muito bom. É muito bom você ser referência em alguma coisa. É bacana você saber um pouco de tudo? Mas quando você tem uma especialidade, como você é referência em alguma coisa, é uma coisa bacana, é uma coisa que te agrega muito. Eu acho que lá atrás eu não via isso. Claro que coube muito a mim em pensar como fazer para que não ficasse tudo de um lado argentino, né? Então, nunca deixei de falar de outros vinhos, nunca deixei de falar de outros países. Mas hoje em dia eu olho para trás e vejo que foi bom, é bom. Né? As pessoas, quando fala de Argentina, te procurar logo de cara. Né? Mas eu acho que hoje eu não tenho mais essa preocupação. No more regret. Não. Tá, então... Pelo contrário, eu vejo com bons olhos ser uma referência em vinho argentino. E você se sente referência em várias coisas, em vários assuntos, quando a gente está falando de referência? Já que você começou, ele é uma um pessoa dos modesta, precursores. né? Você viu? Ele tá Ele sempre, modesto. não. Ele tá sempre quietinho na espreita. Você começou antes do que muitos profissionais que estão aí bombando, né, hoje em dia, que também tem um monte aí que acha que sabe tudo de tudo. Então, eu vou pegar um pouco da pergunta da Carol lá atrás e vou juntar com essa que eu vou fazer para você agora. Sendo referência, você se sente referência em vários aspectos? Na pandemia, como a Carol falou, você foi uma das primeiras pessoas a falar sobre contrabando. Depois disso, muita gente veio falar. Eu sou prova disso, porque eu lembro disso. E em outros assuntos também. Então, você se sente referência? Você acha que você é uma referência no vinho para quem está começando, para quem já está no mercado? Como é que você se sente com isso? Você acha que isso é bom? Você acha que isso é ruim? Ju, eu odeio falar de mim. Não gosto. Muito menos que eu sou referência em alguma coisa. Então, assim, eu acho que por tudo que a minha experiência me traz até aqui falar, que eu acho que eu sou uma referência em vinho argentino, eu acho que é um pouco analisar o meu passado, enfim, os últimos anos, a minha carreira, minha trajetória no mundo do vinho. De resto, eu não sei se eu me considero uma referência. Eu acho que eu faço de tudo e eu gosto muito de trazer pessoas novas para o mundo do vinho. Eu sempre falo que eu consigo, com tranquilidade, adaptar meu discurso. Se é para ter um discurso técnico com o pessoal, com Master of Wine, com Gypsy e tudo mais, e fazer uma coisa técnica profunda, eu vou conseguir. Agora, se perguntar o que o Deco gosta de falar simples. O Deco gosta de pegar o consumidor final que gosta de vinho, mas não entende.
e trazer para perto. Eu gosto de dar aula para esse tipo de público, dar palestra para esse tipo de público que vai perguntar as coisas mais idiotas que eles acham idiotas. Mas que não é. Mas que não são. é, exatamente. Né? Até porque, né, cada um é bom numa coisa. Exato. Eu mundo que mandei quer trabalhar. tantas, né? Não, e não é todo mundo que quer trabalhar com vinho. Não, E a pessoa só precisa ter um bom momento não. com Ninguém tem vinho. obrigação de saber as Não. coisas técnicas. Aí que está, né? Ninguém Às precisa vezes se as pessoas- sentir um bobo. Não, as pessoas Exato. vêm, às vezes, cheia de desculpas. Ai, eu tenho uma dúvida. Você falou um negócio, aquilo eu não entendi. O meu público é iniciante e eu sinto exatamente isso. Eu quero que cada vez mais as pessoas bebam vinhos. E eu não quero só pessoas que bebam vinhos de 3 mil reais. Eu quero pessoas que ainda falam pra mim, Carol, eu tenho dificuldade com vinho seco. E mais do que isso, nós fomos iniciantes também. Opa! Nós somos iniciantes Todos em nós. relação Eu ao, acho que ao tudo- Deco, por exemplo, então, de litragem. Sim, e tem várias Né? personalidades. E quanto as personalidades que eu mais admiro no mundo dos vinhos são pessoas com muito tempo, muita litragem, mas muita humildade de saber Sim, que não muita sabe nada. tranquilidade. Porque ninguém sabe nada. São 600 novos rótulos dia. Cara, nem que se fosse uma máquina de estudar. É isso. Ninguém sabe nada. Não, eu acho que assim, eu gosto de ser talvez uma das referências. Não há referência. Eu não faço questão de ser a. Agora eu vou... Pode ser uma A das. pergunta do milhão. Quem é a sua referência? Quem você tem... Talvez não há, mas as... Ah, mas Que referência? Ju, né? Óbvio. Quem você tem, assim... Talvez em partes, né? Ah, eu gosto da forma de se comunicar deste, eu gosto da tecnicidade. Enfim, quem são suas referências, Deco? Brasil? Wherever. Tá. qualquer lugar. Para mim, a primeira pessoa, quando se fala em referência no mundo do vinho, é uma mulher. Né? É a Jancis Uau. Robinson. Ai, eu tinha certeza, porque ele é da... Ó, eu sou mackenzista. E uma vez mackenzista, o sangue mackenzista corre. Uma vez WST, ele já tinha... Desculpa, a Ju, a BS, mas, apesar que ela fez também a WST, mas eu também... A Ju eu é gosto tudo, muito... ela é completa. A Ju tem um dos dois. E eu pretendo me tornar aluna ABS, enfim, porque eu adoro estudar. Mas eu tinha... Por Deus, vai parecer que não, porque agora ele já falou e aí ninguém vai saber o que estava passando dentro da minha cabeça, mas eu imaginei que fosse. A Jancis, eu já tive com ela é incrível. Ela é uma mulher incrível. Eu não tive esse prazer ainda, Eu mas também em não, breve... mas em breve Ela tem um livrinho. Ela vai vir aqui, inclusive. Imagina! Eu já Ai, mandei acho uma que eu morro. mensagem para ela. Acho que eu não consigo apresentar. Mas ela tem aquele livrinho para iniciante. Eu não sei bem como... Como aprender vinhos em 24 horas. Isso, alguma coisa de 24 horas. Que, cara... Puxa, aquilo é tão importante para as pessoas. Eu acho que aquilo devia ser um e-book pra gente. A tradução é muito ruim. Fica a dica. Sim. Mas eu acho, puxa, é uma simplicidade. Eu adoro os artigos dela também. E ela é foda. Ela é foda. Sabe muito de falando, tudo de tudo. Não tem outro francês, adjetivo. falando francês fluente. É foda, foda. concordo. Então, eu acho que, tecnicamente falando, a Jancis é imbatível. Também gosto. Tem uma outra pessoa que eu gosto demais, até porque eu não estive com ele pessoalmente, mas eu já fiz uma live com ele. Uhul, ele me segue, Brasil! Ela já sabe. Ele me segue! Que é o Tim Atkin. Uau! Eu acho que o Tim, ele representa a forma de ver o vinho que eu gostaria que o mundo visse. Uau. Eu gosto muito O mundo dele visse, também. né? O jeito despojado dele, sempre alegre, sempre brincalhão, né? Eu tive um puta prazer e uma sorte de conseguir fazer uma live com ele. De Foi ser o super na primeiro cara de brasileiro pau. a fazer uma live Tá com no ele. Insta? Tá. no Então meu vamos Insta. ver, eu quero ver. Tá no meu Insta. Eu mandei uma mensagem para ele me apresentando, eu falei... Tentando, né? O não você tinha. Enfim, Eu queria dizer que ele me segue antes disso, tá, Brasil? Não é por causa dele. Então, e ele aceitou, enfim, falei, Olha. fiz o W7, estou fazendo Eu diploma, converso tal, não sei o bastante quê. com E ele. aí, ele topou fazer a live, foi incrível.
Aí depois teve mais uma pessoa que fez com o mesmo tema. Né? Tanto faz. Whatever. E... Referências. Mas Quando eu falo que você é uma referência. Eu fiquei feliz e acho que o Tim, ele é uma referência para mim no modo de enxergar o vinho, de comunicar o vinho. Ele é muito simples para falar também, ele é muito então, direto. Eu acho que isso são duas pessoas que eu admiro bastante. Muito bom. Também gosto muito dos dois, dele principalmente. No Brasil, tem algumas áreas, né? Eu admiro muito o trabalho que o Otávio Piva fez na Expand, enquanto a Expand existiu. Como eu falei, 90% das pessoas que trabalham com vinho começaram na Expand, né, ou passaram pela Expand. Foi uma escola. Gente, pensar hoje no modelo de importadora que você tem exclusividade e tudo mais. Era uma importadora que tinha no mesmo portfólio Antinori e Frescobaldi, que tinha Conti-Toro, que tinha Errázuriz, que tinha Leida. Completamente distintos. Produtores que nunca estariam numa mesma importadora e estavam todos na mesma importadora. Eles tinham as melhores marcas, os melhores produtores, né? Então, o Otávio fez um trabalho muito bacana para o mundo do vinho enquanto a Expand existiu. Quando você fala de jornalismo ou de influenciadores, não é surpresa para quem me conhece a admiração e o carinho que eu tenho pela Suzana Barelli. A Su é uma amiga que, na época que ela era da revista Menu, todo mês a gente estava degustando. Mesmo depois no Estadão, tive a oportunidade de degustar algumas vezes para ela. É uma pessoa que veio do jornalismo de economia, né, e caiu no mundo do vinho. Eu gosto muito do trabalho da Alô, Su. Suzana, estamos esperando você. Ela é muito querida. E vocês fizeram um trabalho juntos, né, Deco? Em algum momento. A gente já fez várias coisas juntos. Algumas degustações pro Paladar do Estadão a gente já fez juntos. A Menu, todo mês ela escreve para Paladar, né? Todo mês a gente estava. Quando ela foi jurada do Argentina Wine Awards, quando tinha o Argentina Wine Awards, a gente convidou uma vez a Suzana e eu estava lá com ela. Então a gente é muito próximo. Eu sempre gostei muito de como a Su encara o mundo do vinho. Também gosto. E acho que em termos de educação tem duas pessoas que com visões diferentes, com histórias diferentes no mundo do vinho, mas as duas agregam muito. Uma é o Arthur. O Arthur é um cara que eu gosto muito, que me tratou sempre da melhor forma possível. O Arthur Azevedo. Carinho. O Arthur que levou a ABS e ainda leva como a vida dele, né? É um cara que tem uma contribuição enorme para o mundo do vinho. Enciclopédia viva do vinho. Muita gente fala, mas ele já está mais velho, não sei o que. Cara, o que ele já fez, o que ele continua fazendo, o Arthur é um cara muito bacana, eu gosto muito dele, sempre me dei muito bem com ele. E o outro que é mais recente no mundo do vinho do Brasil, mas é um cara que eu admiro demais e gosto muito, que é o Paulo Bramer. Imaginei. O Paulo é um cara que... Eu gosto muito do Thiago também, mas o Paulo também... O Paulo, ele tem uma desenvoltura muito particular, ele é um cara... Ele se completa, o Paulo e o Thiago se completam. Eu acho também. Então, o Paulo é um cara que eu admiro e gosto demais, tenho mais proximidade com ele do que com o Thiago, que é um cara que eu gosto muito também. Os dois estão super convidados também. O Paulo... Sim, Paulo, vem pra cá. Thiago também. Tem um pouco mais de proximidade com o Paulo e eu acho que ele tem uma forma de ver e comunicar o vinho que vai muito do que eu imagino. Agora vamos mudar um pouquinho o assunto e a gente vai falar um pouco Vamos falar de Winet biquíni, Club. Né? Winet Vamos mudar Club. o assunto, Ju? Como assim? Quero que você fale um pouco da sua empresa. Conta pra gente como funciona a sua empresa. Né? Já introduziu. Fala um pouco sobre o clube da sua empresa, que
E são vinhos escolhidos rigorosamente por excelentes profissionais. Queria deixar isso claro, Brasil. Você sabe, Deco, que às vezes meu público, como eu já mencionei, é um público iniciante. E muitas vezes eles fazem essa... Ai, você acha que vale a pena? E aí eu sempre digo que alguns sim, justamente porque Nosso sempre. no início a pessoa ainda não tem aquele senso crítico de fazer essa triagem. Então, a gente já é claro, e isso vai acontecer o resto da vida, né? A gente comprar um vinho e isso é um horror. Tá bom, às vezes tecnicamente ele é ok, mas pro nosso E gosto acontece pessoal com a não rola. gente também, que Com já todo sabe mundo, escolher vinho. independente do nível. Mas eu acho que pro iniciante isso especialmente faz sentido, né? Conta pra gente um pouquinho como é que funciona o clube de vocês. Bom, o clube, o Wine Club, ele foi pensado para ser um clube pequeno, tá? Não foi para ser pensado, não foi pensado para ser uma wine da vida, nada disso. Sociedade da Mesa, que são clubes grandes, né? Porque eu sempre quis dar um tom mais autoral para ele. E a ideia é pegar um pouco desse público que está começando, mas não sabe escolher vinho, fica inseguro, né? Mas também pegar aquele público que gosta, mas que quer ter experiência de receber um vinho que talvez ele não fosse atrás. Ah, boa. Ou que tivesse, às vezes não tem tempo, né? Porque demanda. É a comodidade. Então, eu sempre quis ser a cara do clube, então eu sempre deixei muito claro que quem escolhia os vinhos do clube. Esse clube tem gerência. Né? Esse clube, olha, só profissional bom nesse lugar. E que não é assim, é uma equipe que escolhe, você não sabe quem é. Não, Equipe você sabe quem é. maravilhosa. Você sabe quem é. Passa pelo crivo de alguém. Alguém bota a cara. Exato, né? Tem uma cara. Então, é para o público mais iniciante, sim, mas é para o público que, de repente, quer receber alguma coisa diferente de alguém que estuda, de alguém que vai atrás, de alguém que acaba conhecendo um produtor aqui, um produtor ali, uma importadora nova, que não vai mandar uma uva diferente, que não vai mandar um vinho que ele vai achar no supermercado. Legal, né? ótimo. Então, é um pouco de tudo. Né? Acho que vai de A a Z, mesmo para os mais entendidos e que ou não tem tempo, ou querem, de repente, receber um vinho com uma outra visão em casa, que talvez eles não fossem atrás. E vocês têm níveis de... São 4 cotas. São 4 cotas. Iniciante, entusiasta, expert e master. Legal. Que vão de 120 a 1.000 e... Calma, Brasil! Esse quebrado 1.000 e alguns. Mas é 1.000 e pouquinho. 132, 220, 308 e... o 1.000 é 1.000 e alguma coisa. É que o 1.000 são 4 garrafas da cota principal. Podem ser 2 ou 4 garrafas. Então a gente sempre esquece um pouquinho. Se forem 2 garrafas, é uma de cada. Nunca vai ter vinho igual. Se forem 4 garrafas, são 2 garrafas de cada. Né? Porque a ideia é que a pessoa experimente. Porque às vezes tinha clube, eu acho que hoje esses clubes mudaram um pouco o perfil. Tinha clube que mandava 6 vinhos iguais. Ou 3 vinhos iguais. Diferentes. E aí você não gosta de um vinho, você vai fazer o que com os outros? Né? Então a ideia é que sempre seja diferente. E então vai ter desses 2 vinhos a 132. 132. Puxa, um preço bem interessante. E bem qualquer lugar acessível. do Brasil. Não é só São Paulo, Ah, sim. O cara mora no Cabrobó de... Mandamos Mas também. 140 quilômetros de Palmas. E temos, viu? Eu Temos. já tive assinante de Manaus. Como se Manaus eu fosse o mais longe. pagava- Eu vou dar a minha lista de Não, mas audiência. foi o mais longe que eu já mandei. Que mandou. O que mais a Wine Club faz? O que você faz dentro da Wine Club? Tudo. Fora tudo que você faz na sua vida. Mentira. A gente Tudo. só vê, a gente que vê a Ju trabalhando sabe que é mentira. A gente pode desmentir convidado, Ju? Claro que pode, Ah, então por só pra favor, porque saber. aquele não pode me mandar embora. Pelo contrário. Muita palestra, né? Palestras e eventos corporativos. Adoro fazer. Também Adoro. Muito. São coisas muito bacanas. Agendas abertas para 2023. 2023, porque nós, fevereiro já estamos bem avançados, inclusive.
Então, consultoria, né? E consultoria para pessoa física também. Então, pessoa Quero montar minha quer montar adega. adega, ou tem um almoço, ou tem um jantar, ou simplesmente quer vir pro final de semana. Puta, Deco, Ju, E não quer pagar mico com os amigos. tô precisando de vinho, tal, me manda aí. Aí a gente trabalha com mais de 10 importadoras. Então a gente não tem exclusividade com ninguém. A gente sempre vai escolher o vinho que for A cara tiver da mais pessoa. a cara da pessoa e em cima do Importante, briefing né? que ela passou. E outra, a pessoa pode imaginar, pô, o cara representa 3 marcas, né? Embaixador de 3 marcas, ele vai me enfiar o vinho dele. mas, assim, não o faz legal da nenhum- Wine- Às vezes pode ter. Eu Claro, acho mas que- não é Faz parte, Até porque a gente acredita no produto. no produto, senão porque ele senão você não iria. representa. Exato. Mas, Sim. assim, vou até responder um pouquinho junto aqui. Ela se defendendo, Deco. Me defendendo, eu tô defendendo a Não. empresa. A empresa Aqui Brasil. a gente usa o crachá, Aqui a Brasil. gente usa o cara. Certinho. Não, o que seria da vida dele sem mim? Nada. Entendeu? Nada. Seria Porque nada. eu não consigo nem falar com ele no WhatsApp, Brasil. Porque Mentira. essa pessoa não tem tempo Ó a pra falar lavação comigo. de roupa. Mentira, ó, tô desmentindo aqui a entrevistadora. Mentira, ao vivo. não, é verdade. Às vezes ele demora. Essa mudança acabou com a minha vida. Decão, seguinte, sem crachá da Wines of Argentina, que lugar você conheceu e, cara, se apaixonou? Sabe aquele negócio que, quando você lembra, você dá aquela suspiradinha Bateu o apaixonado? coraçãozinho, fez Você assim. faz, ai, foi um bom... Que lugar do mundo, relacionado a vinho, obviamente, né? Aí no turismo, você conheceu e falou, cara, viveria disso aqui, viveria aqui. Priorato. Uau. Espanha. Uau. Cara, uma Por quê? energia por quê? incrível. Adorei a Rioja. Eu ia falar Mendoza, porque Mendoza é a minha segunda casa. Tá. Eu Mas, vou pra daí, Mendoza, mas aí não vale. Ia ser meio óbvio. Eu achei o Priorato um espetáculo, assim. É um monte de ribanceira. Meteram a gente num caminhãozinho lá pra subir umas ribanceiras. Eu falei, gente, como é que Não nós vai vamos subir. sair daqui? Não vai subir. Não, como é que não? Eu vou ter que Como é que Sobe, empurrar. mas não desce, é isso? Como é que nós Não, vamos descer, sair daqui? desce, né? Descer todo santo Capota. ajuda. Como é que nós vamos sair daqui? E assim, uma coisa super íngreme, com... Não é nem uma estradinha, com... Sabe, um espaço para passar com o caminhãozinho assim, com umas videiras velhas, lindas, todas em cabeça, assim, tronco grosso, aqueles galhos todos tortos. Achei uma energia muito bacana, os vinhos são incríveis. Eles sempre foram uma região muito focada em vinhos tintos bem encorpadões, bem pancada, né? A Carignan reina lá, né? Mas tomei vinhos brancos maravilhosos. Então, eu acho que o Priorato foi o mais surpreendente. Se fosse para te perguntar pelo mix, então lá, vinho bom, ambiente diferente, experiências legais. Apesar de ter sido só um dia de visita, Não importa. Né? foi surpreendente. Foi surpreendente. Bordeaux é maravilhoso. Mas Bordeaux a é gente. lindo. É tipo beber um vinho de 5 contos. Você fala, pô, é o mínimo. Esse é o mínimo que podia O legal entregar. é quando você pega um vinho de 150 e fala, Uau! porra, que vinho, Não, né? 150 a gente ainda Que tá dando é até um isso. valor alto, vai. Né? E você Bordeaux é fala, incrível. cara, esse vinho entrega bem. Mas eu não conheço e tô com expectativa altíssima, porque eu devo ir em abril, porque em abril eu vou... tem a graduação do DIP. Ah, lá em gente, Londres. ele vai botar Gente, bequinha. Ele vai viajar. Aí, É, aí eu fico louca quando ele Em viaja. são abril, 15 né, dias Juliana? São 15 dias. E depois Não, 15 dias, vou até marcar aqui. 15 dias. a gente desce... E depois, aí de Londres, a gente desce para Paris e eu vou descer um pouquinho de carro 3, 4 dias para Borgonha. Ai, que delícia. Uau. Eu não conheço e tô com expectativa altíssima, porque eu acho que é o tipo de coisa que eu... É um pouco do que eu vi no Priorato. Não tem Ainda bem que eu sempre ganho grandes vinho, Brasil. propriedades. Pode levar, trazer Não pra tem Carol grandes também. propriedades, chateaus, nada disso. É uma coisa muito provinciana. Uhum. Né? E a Borgonha tem Tem. isso.
Borgonha Apesar que é aqueles assim, arquinhos, né? Tudo Então, lindo, É né? uma coisa de os dono, vinhedos todos. né? Do cara que faz o intimista, vinho. né? Isso eu adoro. Isso pra mim não tem preço. Isso pra mim é mais legal que entrar numa coisa suntuosa, num chateau lindo, maravilhoso. Que também tem seu valor, mas é outra coisa. Tem, mas eu gosto de estar lá com o cara que tá Tá, com a mão então- na terra. Então vamos voltar um pouquinho para a terra, porque tem gente que não tem condições de ir até a Borgonha, que também, certo? Então eu vou trazer você mais para perto e vou pedir para você indicar 2 bons rótulos de bons preços. Não vale O ser. que é bom preço pra você, Ju? Porque depende, né? A Ju trilhardária aqui, Não, gente, eu herdeira. sou milionária. Entendeu? A gente só Herdeira. trabalha com dólar. Entendeu? 2 bons rótulos para pessoas de todos os estilos. Aquele rótulo que assim, o cara iniciante gosta, o cara mais avançado vai gostar também. Mas tem que beirar aí até R$130 no Brasil. Aí. Ele tava esperando, ele tava ansioso. Eu quero dizer que isso aqui é o momento da vingança, meu povo. Ah, não, tá Tá bem, bom? 130 já tá ótimo. Ufa! 130 já tá Não, ótimo. dei Acima um disso eu falaria budget. de Devita. Mas... Ó, um budget. A gente tá falando de que valor Mas aqui, eu- né? Devita, 195. Qualquer? O branco também? 195 a partir de 3 unidades, pessoas. Ah, Ju corrigindo. Mas Porque ele chora, passa- chora o ele cupom de desconto. chora Fala o que você cupom de ouviu no desconto. podcast que o Deco vai dar o desconto. Exato. Fala que você segue a Juliana Haddad e a Carol Mello, que você vai ter desconto. Vai Porque ter. você vai falar direto O comigo. cupom vai ser tal que taça. Branco, eu vou puxar sardinha, não pela marca, mas Vamos fazer pelo... um mistério, Ju. Boa! Não pela marca, mas porque é um vinho que me surpreendeu desde a primeira safra, tá na segunda safra agora, que é o Alto Las Hormigas Blanco. Boa. Vou te dar uma garrafa. Esse vinho é um vinho fácil de beber, é um Eu vinho que amo, surpreende quem adoro. conhece, porque... Quanto a gente tá falando? 125. Ok, perfeito. 5? Tá bom. 9? 125. É um vinho que surpreende quem conhece, porque é um corte de Semillon com Chenin Blanc, com Pedro Ximénez. Então, você ouve Argentina, você fala, é Chardonnay, Torrontés, é Eu te Sauvignon trago Blanc. na Não, próxima. Eu tô com aquela cara de interrogação. Fui pega de surpresa, Brasil. É um Com Pedro vinhaço, Ximénez? vinhaço. Vinhaço. É o Pedro Ximénez com G, tá, gente? Não é o Não Piex. é o Não é. do Jerez, né? Não O é o doção. Piex. É uma uva autóctone da Argentina. É parente da Torrontés. É uma uva bem Uau, eu aromática. quero muito ver. E- Ver não, né? Eu Provar. quero... ver não é bem o sentido que eu quero usar. Então, o Alto Las Hormigas Blanco é um vinho que é facinho de beber para quem não está muito acostumado ou quem não conhece muito. E não é um decepciona vinho que quem surpreende. Não é que não decepciona, surpreende quem conhece porque ele é diferente. Legal. Ele é diferente. Muito bom. Tá? E pro tinto, eu acho que a gente pode ir para um... Ele só tinha pensado no branco, nitidamente. Não, viu, é que Brasil? esse já tá no mindset, assim. Agora, um vinho tinto, eu não vou falar de Alto Las Hormigas de novo, né? Mas eu poderia falar de um vinho deles que é super acessível. Mas vamos mudar um pouquinho de mundo. Tá? Ok. Vamos pro velho mundo, porque eu acho que encontrar vinho do velho mundo A acessível R$130. Esse É um problema, meu povo. Exato. Eu acho... Inclusive, é um vinho que não passa do 100, eu não vou saber agora de cabeça. Uau! Eu não vou saber de cabeça agora o valor dele, mas é o Valdaúcha. Aham. Português. Valdaúcha, o português. Há uma Ele média tem de- Gosto do branquinho deles também. Então, o branco é legal, do Dão, mas eu falaria até... Eu nem falaria Eu do acho que tinto. ele tá uma média de 89. Então, o Dão, ele é 89. Da linha do Valdaúcha do Dão, eu gosto bastante do branco. Eu gosto mais do branco do que do tinto. Mas eu falaria do Valdaúcha Alentejo, que é um vinho... Eu acho que daí ele passa um pouco de 100, talvez 110, alguma coisa assim. Mas é um vinho bem bacana, um vinho bem legal.
Quero provar, isso eu não Acho um conheço. vinho bem feito, equilibrado e bom custo-benefício Uma boa quando a gente fala de experiência. Portugal. Então agora vamos diretão pro bate-bola. É isso! A gente fala uma ocasião para você e você fala um vinho que a pessoa pode levar ou beber nesta hora. Pensa no sentimento, hein? Fui pedido em casamento, eu quero comemorar. Tá Com o fácil quê? essa. Champanhe. Ok. É unânime, tá? A gente só faz essa pergunta porque tava no roteiro, E tem que fazer. porque todo mundo fala champanhe, óbvio. Vou me divorciar. Aí algumas pessoas podem comemorar. E Mas não outras é o podem- caso. A Depende. gente, sabe aquele bebê pra esquecer, Deco? Sabe aquele assim que, puta, cara, é bebê pra esquecer. Que se Pra talvez afogar tivesse, as mágoas se tivesse a mesmo. vodka Natasha, talvez rolaria. Bebê pra esquecer. Beber pra esquecer, champanhe. Também? Porra, champanhe. Porra, também champanhe? Por quê? Você nem falou, ó, a gente tá em 1h30 de entrevista, ele não falou sobre champanhe. Nas- Rola uma paixonite aí pelo nas- champanhe e Ah, tal. adoro. Aquela Não rola do uma não, né? paixonite, mas adoro. Adoro. Minha paixonite, eu tenho 2 paixonites que são 2 uvas brancas. Aí Aham. deixa eu ver se eu acerto. Vai, Ju, então Não, vai. não. Vai? Ele vai falar Riesling e Chenin Blanc. Muito bem. Ó, acertou. Fiz a lição de um casa! aumento, merece um aumento. Champanhe tem aquela frase, né? Nas vitórias ele é merecido, Napoleão- nas derrotas ele é necessário. Necessário. Ótimo. Ô, mas se você falar champanhe na próxima, a gente vai te cortar, tá? Não, ele vai falar. Vou pra uma festa. Não, porque, porra, seu champanhe aí não dá. Vou pra uma festa, e aí aquela coisa de festa. Diferentes níveis de entendimento, gosto. É a galera que tá migrando do doce pro seco, é a galera que manja pra caramba e já não suporta. O que eu levo? Malbec. Nossa, mas foi muito bate-bola, né? Não Eu fiquei foi sem errado. Nós ficamos palavras. sem palavras. Por que Malbec? Cara, porque é um vinho muito fácil de gostar. É um vinho que brasileiro, isso já tiveram pesquisas, eu vi uma pesquisa um tempo atrás, que espontaneamente é a primeira uva que o brasileiro lembra Eu imagino. quando fala de vinho. Cabernet tem Cabernets maravilhosos, assim como Malbecs maravilhosos, Syrahs, mas a suavidade, a maciez da Malbec ela faz dessa uva uma uva muito fácil de se gostar. E a gente tá falando do Malbec argentino. Sim, Malbec argentino. O Malbec francês já é um pouco mais outro, rústico, né? Mais austero. Então, eu acho que a Malbec não tem muito erro. Tá bom. Eu acho que eu poderia Aceito falar sua- Pinot. eu- Eu poderia falar Pinot. Mas não é Aham. todo mundo que gosta de Só Pinot. que quem gosta, talvez, de um vinho com um pouquinho mais de corpo, vai achar um vinho meio aguado. Uhum. Então, eu acho que o Malbec, você pode achar um Malbec mais leve, você pode achar um Malbec mais porrada. Uhum. Então, você tem estilos que você pode achar um E Malbec ali na branco. média. Mas aí. Não, mas assim, é- eu não é ma- sei. é mais um pra- preconceito, mas os que eu É bebi mais não eram pra, legais. é mais pra falar que ela Tá vai bom. fazer de espumante Sim. a fortificado. Uhum. Uhum. Então, é difícil errar. Entendi. Vinho combina com... Com a vida. Vinho não combina com Nada. nada. Gente chata, combina com vinho. Ah, combina. Combina, porque aí a gente bebe pra esquecer, né? Combina. Dá um chalice pra ele. E qual... Sempre Dá um tem, sangue de né? boi. Dá. Enquanto você toma Dá. um, ele toma outro. E qual o vinho que tá na sua lista e que você ainda não conseguiu ir lá e comprar A ou dream ganhar? list. Wish list. Aquele que você fala assim, cara. Uau, esse aí É que eu esse que eu quero. queria. Que se Cara, alguém mas eu mostrar queria- na que eu tá queria na adega, você deixar- até Eu chora. queria mostrar que minha... De novo. Tá que eu ela paro. me puxa, Brasil. Ai, gente, A eu adega puxo dele ela. é bonita, viu? Eu já mostrei a adega dele pra vocês. Dream list. Petrus 76. Que é do meu ano. Jura? Eu Você achei veio que você ia ainda. falar outra coisa. Desculpa. Aliás, Foi só um comentário. logo mais ele está fazendo aniversário. Aê! E é isso. Acabou, né, Super meu obrigado povo? pelo papo. Já, viu como passou rápido? Uma salva de palmas para a Deco Rossi. Aê!
brinde, porque Saúde. eu, como sei da agenda dele, sei que é Deco, super difícil, obrigada. mas Adorei a gente seu está vinho. muito agradecida. Estamos muito agradecidas com S no final. E estamos agradecidas também pela sua audiência, por ter ficado aqui até agora com a Esse gente, papo bom. aguentando a gente falando besteira. Porque a gente só fala groselha mesmo. aqui. Mas é isso, é porque aí no meio a gente tem umas informações boas e a gente vai E um conhecendo. papo descontraído, com uma Personalidades. boa taça de vinho. Porque E- não tem companhia melhor. Não tem. E o que a gente precisa fazer? Seguir esse povo aqui agora. Então- @ju.padad. P Haddad. Reforça o P Haddad. Haddad. Ju.P-Haddad. Eu, Caroline M. Melo, tudo junto. Você vai dobrar o M e tá tudo certo. E Deco, Wynett Club. porra, ele passou. Melhor pessoa empresa do empresário. Brasil. Ó, Gente, muito adoro. obrigada. Obrigado, Beijo pra gente. vocês. Obrigado, meninas.